A palavra de Deus, aqui em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10, diz assim: A tristeza que nos aproxima de Deus age assim. Ela abala nossas estruturas e nos leva de volta ao caminho da salvação. Jamais lamentamos ter experimentado esse tipo de dor, mas quem permite que a tristeza o desvie de Deus vive cheio de remorsos que podem levá-lo a um estado terminal. Veja só, o apóstolo Paulo, ele havia escrito a sua primeira epístola ali à igreja dos Coríntios, aonde ele fala sobre certas práticas pecaminosas que estavam sendo realizadas ali naquela igreja. Inclusive no capítulo 5 ele chega a dizer de pecados que aconteciam ali, que nem mesmo entre os pagãos havia quem cometesse. E suas palavras ali em sua primeira epístola foram bem duras. E o que essas palavras produziram? Produziram tristeza no coração de quem estava cometendo aqueles tipos de pecados horríveis, aqueles pecados horrorosos. Aquelas palavras produziram tristeza nos corações. Eu quero que você preste bem atenção nisso. Sim, a palavra de Deus, principalmente quando ela chega aos ouvidos e ao coração de uma pessoa que se encontra na prática do pecado, ela pode e vai produzir tristeza neste coração. Agora, nesse versículo que nós lemos, está escrito que essa tristeza pode ser de dois tipos. A começar do segundo tipo aqui que ele citou, ele diz que existe um tipo de tristeza quando a pessoa é confrontada através da palavra de Deus, confrontada com seus pecados, uma tristeza que faz a pessoa simplesmente se encher de remorso, uma tristeza que desvia a pessoa de Deus, uma tristeza que leva a pessoa ao estado terminal. Quando a gente fala disso, a figura que nos vem à mente é a de Judas Iscariotes, que com certeza ele se sentiu triste pelo que havia feito. Ele, por 30 moedas de prata, havia traído o Filho de Deus. Aquilo era algo horrível, algo abominável. E ele se sentiu tão triste que pegou aquelas 30 moedas e jogou elas, lançou elas ali aos homens que haviam pago o preço da sua traição. Mas o que essa tristeza trouxe? Nós sabemos o que veio em seguida. A palavra de Deus diz que ele, saindo dali, foi se enforcar. Então, aquela tristeza fez com que Judas simplesmente tomasse atitudes erradas em sua vida. Foi uma tristeza que fez com que já não bastasse o mal que ele havia feito, ele fez pior. É a tristeza que, como disse Paulo aqui, desviou ele mais ainda de Deus. É a tristeza que encheu o coração dele de remorso, somente isso, e que levou ele a um estado terminal e aquele fim tão triste. É o tipo de tristeza que faz com que algumas pessoas evitem pregações, algumas pessoas evitem igreja, evitem qualquer coisa que diga respeito a Deus e as coisas do alto. Porque a pessoa um dia se deu de cara com o fato de que estava cometendo determinadas coisas em sua vida, determinadas práticas erradas, e se trata de uma pessoa que de fato nasceu de novo, dentro de si o Espírito Santo vai lhe incomodar. Mas essas pessoas, infelizmente, ao invés de darem de cara com essa realidade de que, mesmo tendo nascido de novo, eles estão sujeitos a errar, estão sujeitos a falhar, quando eles deram de cara com essa realidade, a decepção consigo mesmos foi tão grande que eles viraram as costas para Deus, o único que poderia mudar essa situação, né? E nós temos que tomar cuidado com esse tipo de atitude, porque a palavra de Deus mostra claramente que enquanto nós vamos recebermos um corpo glorificado,
Somos pessoas sujeitas sim a errar. Mas quão cuidadosos nós devemos ser para não nos apegarmos ao pecado, não deixarmos ele nos afastar de Deus. O pecado de Judas destruiu ele sentiu uma tristeza, e a tristeza fez com que ele se matasse. E tem sim pessoas que um dia caminharam com Deus, como Judas caminhou com Jesus, e que hoje, dia a dia, estão se preparando para se enforcar. Ainda que não literalmente, alguns sim literalmente, mas dia a dia estão se matando, porque erraram, se sentiram tristes por isso, mas correram na direção oposta, correram para o lado oposto. Porque qual seria o lado certo para se correr? A primeira parte do versículo diz que existe uma tristeza que nos aproxima de Deus, uma tristeza que abala as nossas estruturas, que nos leva de volta ao caminho da salvação. A outra figura que nos vem à mente quando nós vemos aqui esse primeiro tipo de tristeza, esse outro tipo de tristeza, é o apóstolo Pedro. Um dia ele errou também. Um dia ele negou Jesus, e negou não foi somente uma vez. Ele negou Jesus Cristo 3 vezes e negou veementemente. E a Bíblia diz que na última vez em que ele estava negando Jesus, está escrito que Jesus olhou para ele. E nessa hora, somente nessa hora, ele sentiu o peso do que ele havia feito. E a Bíblia fala que ele chorou amargamente, ele estava triste. Aquilo ali deve ter sido algo que simplesmente o arrasou. Quando de fato a gente tem uma experiência com Deus, pecado arrasa, pecado nos decepciona, pecado deixa a gente sem ter onde enfiar a cara. No entanto, a diferença do apóstolo Pedro é que ele não correu para o lado errado. Ele errou, mas a Bíblia diz lá no Evangelho de Marcos que quando Jesus ressuscitou, o anjo que apareceu ali para as mulheres no túmulo falou: olha, ele ressuscitou, fala para os discípulos que ele vai se encontrar com eles lá na Galileia, para eles irem para lá, parafraseando, né? Diga aos seus discípulos isso, e a Pedro, citou nominalmente Pedro, ordenou que Pedro fosse também. Tamanha era a decepção que Pedro devia estar sentindo consigo mesmo, que foi necessário que o anjo citasse o nome dele. E Pedro foi. No capítulo 21 do Evangelho de João, está registrado ali o momento do encontro do Cristo ressuscitado com Pedro, e ali ele foi restaurado. Pedro sentiu uma tristeza tremenda, mas ele correu para o lado certo, ele correu para Jesus. Então, a tristeza de que Paulo está falando aqui, que inclusive ele chega a dizer: jamais lamentamos ter experimentado esse tipo de dor, ele está falando de que tristeza? É aquela tristeza que faz com que a gente corra para Jesus, que faz com que a gente veja como o apóstolo Paulo diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? E quando Paulo deu esse brado ali na Epístola aos Romanos, no final do capítulo 7, que bom que depois ele disse: graças a Deus que nos dá a vitória por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, o pecado, as nossas fraquezas nos entristecem, mas essa tristeza pode nos aproximar de Deus. Não é o pecado que nos aproxima de Deus, mas quando sentimos tristeza por Ele, essa tristeza tem que fazer com que nós tomemos uma atitude. Qual a atitude? A atitude de corrermos para Jesus. Que outra atitude? Aquilo que diz respeito a mim, eu vou fechar todas as portas para o pecado. Eu vou, como disse Jesus, se a minha mão me faz pecar, eu vou cortá-la, se o pé faz eu pecar, eu vou cortá-lo. Ou seja, vou tomar atitude de cortar da minha vida tudo aquilo que me leva ao pecado e me distancia de Deus. E vou a cada dia depender mais de Cristo na minha vida. Quando isso acontece,
aí nós podemos experimentar a alegria da restauração em nossas vidas. Sim, Deus é um Deus restaurador. Muitas vezes, antes da alegria da restauração em nossas vidas, do renovo em nossas vidas, nós experimentamos isso, essa tristeza por darmos de cara com a realidade de quem nós somos. Então, se hoje sentimos essa tristeza, vamos correr para o lado certo, vamos correr para Jesus. Foi o apóstolo João que disse assim: filhinhos, essas coisas vos escrevi para que não pequeis. Se todavia pecados, temos um advogado junto ao Pai, que é Jesus Cristo justo. Vamos deixar essa tristeza virar vida em nós, ao corrermos para os braços do nosso advogado. Que Deus te abençoe.